Olá, meus amigos criadores de todo o Brasil, começando para você mais um Tatersal. Esse Tatersal da semana realmente está muito especial. Nós vamos falar de FIV, vamos falar de TE, vamos falar de clonagem, é verdade, clonagem e também uma novidade que o André Rigo, que está aqui conosco, ele que é da In Vitro, vai passar para você e só na sexta-feira, ou na quinta ou na quarta. Então você tem que assistir todos os dias para saber essa novidade das clonagens. Tudo bem, André? Tudo bom, Dudu? Muita palestra, não? Estamos trabalhando bastante. A gente tem corrido bastante aí o Brasil inteiro explicando, tá apresentando o que é a FIV aí, mas estamos andando bem. E muita gente fazendo FIV, né? Bastante, Dudu. O enfoque da FIV ele tem mudado bastante nesse contexto nacional agora e a gente tem trabalhado cada vez mais com grandes projetos, então isso abriu o leque de pessoas que podem fazer, de criadores que estão fazendo essa biotecnologia, né? Bom, tudo começou com a inseminação artificial. Exato. Depois nós tivemos a TE. Exato. Da TE passou para a FIV, ou entra nesse meio, por exemplo, a bipartição, que depois eu ouvi falar muito, depois eu não ouvi mais. Como é que foi essa evolução? A transição, na verdade, aconteceu pelo seguinte, a inseminação, ela prioriza o touro, ou seja, foi a ferramenta de melhoramento para você disseminar o material dos touros. Tanto a TE quanto a FIV entram para disseminar o material das fêmeas, tá? A TE, a princípio, por ser uma biotecnologia que era mais fácil de ser aplicada no início, porque não se existia a tecnologia da produção in vitro, tá? Hoje, a FIV ultrapassou o número de embriões comparado com a TE. Então, as duas surgiram em momentos um pouco distintos, a TE anteriormente, a FIV posteriormente, mas hoje as duas biotecnologias são usadas, mas o número de embriões produzidos hoje por fertilização in vitro ele é muito maior. No caso da TE, você dava hormônio. Exato. Né? Aí você fazia a inseminação. Sim. Ela super ovulava. Certo. Não é isso? Isso. E aí você fazia a transferência de embrião. Dois processos. Você precisava primeiro ter com que aquele animal observasse o cio dela. A partir de um determinado período, aplicava-se todos os hormônios para superovular. Era um estímulo hormonal para que aqueles folículos crescessem no momento. Você inseminava no momento exato e coletava os embriões todos da vaca. Na FIV, a gente retira os óvulos, leva para o laboratório. Ao invés de inseminar a vaca, a gente fertiliza eles no laboratório, coloca na estufa e 7 dias depois a gente retira os embriões. A comparação ela é simples. O que era feito na vaca, na TE, hoje a gente faz dentro do laboratório com a FIV. Então, a distinção é essa. Você inseminava a vaca, está inseminando os óvulos no laboratório, você coletava os embriões direto do útero com uma lavagem. Hoje a gente pega esses embriões direto da plaquinha que está dentro de uma estufa. Bom, e você economiza no sêmen do touro também ou não? Economiza. Era uma dose para você fazer uma TE e é uma dose para fazer uma FIV também, não? Na TE se utiliza entre 2 a 3 doses para você poder aproveitar uma doadora. Na FIV, com uma dose de sêmen, você consegue trabalhar até com 10 animais, 15 animais, se possível, dependendo da concentração dessa dose também. Certo. Ou com seja, semi-sexado, então, seria um pouquinho menor. Com semi-sexado, a gente consegue utilizar para 9 animais, tá? Ou seja, você maximiza a utilização desse sêmen. Sim. Isso é uma das grandes vantagens, porque você tem sêmen hoje de um valor muito alto, de um valor agregado. E, às vezes, de alguns reprodutores que não tem mais no mercado e as pessoas acabam tentando utilizar isso da melhor forma. A FIV veio para utilizar isso de uma forma bem mais concentrada. Ou seja, até a gente consegue fazer trabalhos hoje com meia dose de sêmen. Se for para trabalhar com 5 animais, 4 animais, a gente pode utilizar a meia dose e deixa a meia dose para um trabalho seguinte. Entendi. Inclusive, eu aspirei uma vaca minha Brahma e o veterinário falou, eu guardei meia dose. Eu falei, não, mas não era, aí você vai dar menos para eles. Ele falou, não tem nada a ver. Hoje, com meia dose, se for um sêmen bom, com bastante concentração. Bom, aí o índice de prenhez na TE e o índice de prenhez na FIV. Quando a gente fala em fechamento de índices, você tem diferenças entre os dois trabalhos. A questão é que a FIV você consegue repetibilidade de trabalhos muito maior do que a da TE. Se com um animal superovulado, para transferência de embrião, você repete os processos a cada 60 dias,
com a FIV você tem possibilidade de repeti-los a cada 15, 21 dias. E inclusive se a vaca tiver prenha também? E com a vaca prenha, uma diferença muito grande, você também consegue utilizar. Você aspira doador as prenhas, você pode aspirar esses animais de acordo com a vida reprodutiva dela normal. Sendo que com a TE a gente precisaria deixar esses animais vazios durante o período na propriedade, o que nem sempre é interessante para o produtor, principalmente quando a gente vê aí o pessoal do leite, que precisa que esse animal emprenhe, que ele vá parir, para depois produzir o leite na propriedade. Se congela embriões de FIV? Congelamos. Tecnologia recente, estabilizada no ano de 2010, sendo que ela foi testada desde 2009. Hoje a gente tem conseguido índices médios acima dos 35%. Então, toda vez que nós vamos trabalhar com esses embriões congelados, a gente passa inclusive uma garantia para o nosso criador, para o nosso cliente, e tem dado resultados bem satisfatórios. Muito bem, rápido intervalo, já voltamos com mais Tatersal, bate-papo com o André Rigo, ele que é da Invitro. Muito bem, estamos de volta com o Tatersal, bate-papo com o André Rigo, da Invitro, é a semana todinho bate-papo com ele. Então, só para a gente finalizar a parte de percentual, então você, 35% nesses embriões congelados, que também é o mesmo número se você fizer a transferência a fresco? A fresco? Não, Dudu. Os índices com embriões a fresco, eles têm superado os 40% de prenhez. Na TE eram quando? Na TE, eles trabalhavam em torno de 50% a 60% de prenhez. É uma boa diferença, né? Sim, existe essa diferença, sim. As duas biotécnicas são muito boas, sabe? A gente tem que trabalhar de acordo com a necessidade com cada uma delas. A diferença é a repetibilidade nos processos, né? Sendo que uma você trabalha com 60 dias, a outra você trabalha com 15 dias. E a arroba do boi a 114? Quando você vai pagar a receptora? Mas aí que tá. Hoje, na maioria dos trabalhos que têm sido feitos, a gente tem trabalhado com gado de cria, com vacas de cria, até mesmo de proprietários de carne, de propriedades de corte, pecuária de corte. Esses embriões são transferidos nessas vacas. Como os holandeses fazem, mais ou menos? Pegam aquela vaca de 9 mil quilos de leite, ou 8 mil quilos de leite, e eles têm vacas de 14 e 15, aquela vaca vai receber embriões das vacas de 14 e 15 mil quilos de leite. Mais ou menos isso? Exatamente. Se você comparar hoje com o valor da arroba, realmente, quando você compra uma receptora, o valor fica um pouco maior. Se você tem a disponibilidade de animais dentro da fazenda, que possam servir como receptoras, que seria um animal que te daria um garrote, um boi de corte, um bezerro desmamado. Se a gente for comparar, hoje, com certeza está dentro do mercado e poderia até passar isso para a gente. Se você vender um bezerro desmamado ou então vender uma bezerra girolanda desmamada, tem uma diferença de preço razoável. Quase de R$ 1.500. Quase de R$ 1.500. Então, o valor agregado que você coloca dentro de um produto, quando você utiliza essas vacas de cria para parirem animais com valor agregado maior, ela é muito interessante, né? É verdade. Dá para a gente trabalhar dessa forma. Esse é o foco hoje que a gente tem colocado na nossa empresa. Um pouco, quando começou a Invitro e por que começou a Invitro? Bom, a matriz da Invitro é em Mojimirim. Ela se iniciou em 2001. São Francisco, né? Fazenda São Francisco. Fazenda Ara São Francisco. Fazenda do Totó Porto. Do Totó Porto. Uma fazenda que era uma granja leiteira extremamente grande. Você mesmo acabou fazendo várias visitas lá. Leilões, visitas. Então, acompanhou um pouco do acontecimento que era a fazenda. Tinha cavalo de corrida também? Tinha. E em determinado momento, que a pecuária leiteira se extinguiu na fazenda, precisava se dar uma outra forma de trabalho lá dentro. O José Henrique, que hoje é o presidente da Invitro, já trabalhava com o Totó na fazenda, tinha a ideia de ir para o Canadá para trabalhar com o embrião e quando ele retornou do Canadá, fundou a Invitro junto com o Totó. Essa foi o início de todo o processo, isso em 2001. De lá para cá passaram-se 10 anos. E esse slide acho que traduz bem o que você está dizendo, né? Então, o que é a parte azul, o que é a parte clara? Para a gente entender um pouco, todos os laboratórios que estão nos quadros azuis, eles são laboratórios próprios, são filiais. Com exceção de Mojimirim, que é a matriz. Tá. Os quadros brancos são franquias, laboratórios associados, que utilizam tecnologia da Invitro para a produção de embrião. Hoje nós já temos
mais de 140 mil embriões produzidos nas nossas unidades por ano, se a gente juntar os laboratórios próprios com as franquias. Sendo que dessas 4 franquias também a gente tem 4 internacionais. Uma na Colômbia, uma no Panamá, são 2 na Colômbia, desculpa, 2 na Colômbia, uma no Panamá e uma na África do Sul. Exato. Todas elas já trabalhando e com produção de embriões. E existe protocolo com todos os países para você mandar embrião ou vocês trabalham só com gado de lá? Hoje, esses laboratórios trabalham com o gado do território nacional de cada um. Tá. Então, isso tem acontecido. Porém, já temos estabelecidos protocolos de sanidade para exportação de embrião com o Panamá e em etapa final para a Colômbia. Então, aí, num curto prazo, a gente vai conseguir estar exportando embrião para a Colômbia, sim. Bom, e Panamá e Colômbia é quase 100% Brahma, né? Panamá muito Brahma, Colômbia muito Brahma, mas eles têm muito interesse em embriões de giro e girolando para a pecuária leiteira. Isso tem sido um nicho de mercado muito interessante para ambos os países. E África do Sul? África do Sul, trabalho lá basicamente é feito com uma raça chamada Boran. É uma raça zebuína de corte, uma raça criada inicialmente no Quênia, que foi para a África do Sul depois de um período, e essa raça está sendo multiplicada. Esse laboratório foi feito basicamente hoje para isso. Eles têm um trabalho lá de... Zebuína? Zebuína. Eu que fiquei 42 dias lá, eu conheci só o Bonsmara. Aliás, o melhor tibone que eu comi na minha vida foi lá na África do Sul, na época da Copa do Mundo. Bom, semana toda bate-papo com o André Rigo, nós vamos falar de clonagem também, vem novidade aí, tem uma novidade muito interessante. E você, amigo do Terra Viva, é nosso convidado a semana todinha. Tem muita coisa legal no programa dessa semana com a In Vitro. E eu espero você amanhã, 8h15, com mais Tatersal. Até amanhã.